Boa noite. Estamos começando a live que era quinta, ficou para sexta. E ser uma sexta-feira especial, né? Porque nós vamos falar de educação exatamente no dia 28 de abril, que é o Dia Mundial da Defesa da Educação, né? Então, assim, essa semana inteira, na verdade, foi uma semana de lutas nacionais em defesa da educação pública, né? E foi muito bacana, aqui em Campo Grande também foi bem movimentado, mas em todo o Brasil. E hoje, dia 28, nós deixamos para fazer essa live muito especial, que é uma live para a gente entender um pouco, conhecer um pouco sobre essa coisa que tá todo mundo falando, que é a revogação do novo ensino médio. Hoje, quem tá me ajudando aqui é o Jorge. Eu ainda preciso de ajuda para essas coisas, vocês acreditam, gente? Parece que eu sou tão inteligente. Mas, mais ou menos, né? Porque agora ele vai me ajudar aqui a chamar a professora Maria Lima, que é a professora da Universidade, a vir aqui para conversar com a gente, para nos esclarecer. Ela que é especialista, pesquisadora, estudiosa, militante. Então, assim, ela vai ser uma live bem... Ai, já está chegando. Tudo bom, professora? Oi, tudo bem? Tudo Ah, bem. esqueci de pôr fone de ouvido. Peraí. Fica à vontade. Aí, tá me Acho que aí ouvindo? Já estão fica chegando melhor. aqui. Acabei de ver que entrou o professor Francisco aqui. Obrigada pela audiência, professor, né? Que está aqui, o Anderson Morales também. Agora congelou, professora. Ah, não, pronto, voltou. A Julie. Obrigada, Julie, que está aqui com a gente. Bem, eu estava falando antes de você entrar que sexta-feira, né, a nossa live sempre é quinta. E aí a gente botou na sexta por uma série de problemas das nossas agendas, né? Mas foi um privilégio, né? Porque hoje é dia 28 de abril, é o Dia Mundial da Educação. A gente abriu uma live para falar da educação com uma professora que se dedica tanto, né? A alcançar a educação ser realmente um direito das pessoas. É tão bom, né? É tão gostoso quando a gente encontra as pessoas de todas as idades, até o bem pequenininho, né? Que fala com aquela graça da vida, né? Ai, eu tô indo na escola. Ai, a minha professora, né? E até o garoto do ensino médio, ou então quem está entrando na faculdade de qualquer idade, né? A gente vê brilhar os olhos naquela expectativa, né? O saber é tão bom, a convivência escolar, a gente se desenvolve, aprende, se empodera, enfim. Então, falar de educação no Dia Mundial da Educação é um prazer. E o tema, a gente anunciou aí a semana toda, o tema é um tema bem difícil de discutir esses dias, né? Que é essa questão da revogação do chamado novo ensino médio. Até, professor, assim, nos falar bastante sobre isso, a gente vai se organizar aqui para você ter um tempo bastante, assim, bom para você falar tranquila, sem eu ficar te interrompendo com perguntas e respostas, porque eu acho que rende mais, né? Para quem está Uhum. ouvindo, para você também desenvolver teu raciocínio. Então, inicialmente, agradecer a todo mundo que está aqui. Aí, a Rosane Nelly está dizendo que é muito importante discutir educação, principalmente ensino médio, está parabenizando a gente Uhum. pela live. Então, já vou agradecer a professora, o pronto atendimento, né? A gente sabe dos seus compromissos, mas a Elisa Rodrigues, que também é professora da rede municipal de educação, ela disse assim: ai, você tem que chamar a professora Maria Lima, ela sabe tudo desse tema e tal. E aí, assim que ela me falou, nós entramos em contato e você foi gentilmente assim: não, Luísa, vamos fazer, pode ser no dia 28, não tem problema. Então, apresentar para todo mundo que está aqui, a professora Maria Lima, ela é pesquisadora da rede de pesquisa do ensino médio da Universidade Federal do Paraná, é também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é líder do grupo de pesquisa Currículo, Cultura e História, é vice-presidenta da Associação Brasileira de Ensino da História, é professora de História, né? É coordenadora da campanha nacional em defesa das ciências humanas do currículo da educação básica e é membro da campanha nacional pelo direito à educação,
né, do Conselho Nacional de Educação. Então, te agradecer, te cumprimentar, enfim, né, desejar que esse seja um momento muito bom para todos nós. Luísa, muito obrigada pelo convite. Eu quero dar boa noite a todas, todos e todes e agradecer muito a honra de estar falando aqui com uma pessoa tão importante quanto é a Luísa Ribeiro aqui no cenário do nosso estado, da nossa cidade de Campo Grande, uma lutadora aguerrida aí pelos direitos humanos. E no cenário que nós vivemos hoje, pessoas como a Luísa são simplesmente fulcrais, muito importantes. Para mim é uma honra estar aqui falando num espaço tão especial como esse, tá? Muito obrigada pelo convite. Quero mandar um beijo enorme também de agradecimento à Elisa, né, os primeiros contatos que nós tivemos a partir do comitê, né, pela revogação do ensino médio, que também é outra pessoa, outra mulher negra, engajada aí, docente, né, engajada no cotidiano da sala de aula e também nas lutas políticas. A gente sabe que isso não é uma coisa fácil, então quero dar os parabéns também de você ter gente desse tipo perto de você, porque é delas que nós tiramos energia, né? Eu tiro energia muito do meu grupo de pesquisa que está aí assistindo hoje, tem várias pessoas chegando. Quero agradecer a presença do professor Francisco, que é um parceiro também, um professor aí da rede, eu tenho ouvido falar na escola onde ele, uma das escolas que ele atua. Então a gente tem debatido bastante essa questão, que é a questão do novo ensino médio, né? E hoje eu vou falar um pouco porque que é importante defender essa pauta da revogação, né? Você quer falar, Mas, assim? professora, antes de você começar e tal, usar o teu tempo aí, dizer que está na live também, com muita honra, o Pedro Kemp, que é um professor, Ah, professor de tá nos história, assistindo. inclusive. Que Uma maravilha. honra, né? Uma E honra ele fez, mesmo. o Pedro Kemp foi proponente de uma audiência pública que se realizou agora, acho que no começo desse mês. Foi um grande público, envolveu, né, todas as lideranças da educação aqui do Mato Grosso do Sul, junto com a FETEMES e outras entidades, e os alunos também foram para a audiência. Eu tive a possibilidade de participar, gostei muitíssimo, aprendi muito. Conheci o professor Heleno Araújo, que é o companheiro presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Ouvi ele falar sobre esse tema, que é um tema Uhum. bastante interessante hoje. Mas pensamos em fazer a live, professora, e daí eu já vou passar a palavra para a senhora e vai organizando aí como achar melhor. Mas a gente fez essa live porque muita gente fica impactada quando a gente diz assim, olha, eu estou numa campanha pela revogação do novo ensino médio. Primeiro que as palavras já não combinam, né? Que a pessoa diz, mas como é que você já está contra o novo ensino médio, né? A primeira coisa que... Porque nem todo mundo está nesse tempo, né? De conhecer as coisas, não está lá no ensino médio, não participou dessas discussões anteriormente. Então, para todo mundo que está aqui, seja professor, seja aluno, ou uma pessoa comum, que é um pai, que é uma mãe, que precisa saber sobre isso, né? Enfim, se você pudesse discorrer para a gente, como é que começou essa história, né, de uma lei nova que instituiu no Brasil, chamado Novo Ensino Médio, quando que ela veio, veio a partir de que movimento, né? O que ela transformou nessa fase importante do ensino médio, né? Eu acho que só uma coisa que eu sempre me chamou muita atenção é que a educação básica na Constituição brasileira, até o ano de 2009, se eu não estou enganada, né? Até o ano de 2009, 2010, por aí, ela estava constitucionalmente prevista apenas para até o ensino fundamental. É estranho falar que a Constituição de 88, que foi tão moderna, que foi tão boa, na verdade, ela trouxe uma modificação que foi a emenda em 2009 ou 2010, trazendo daí o ensino médio como um direito universal para todos, né? Então, desde os pequenininhos de 4 anos até quem tem 17 anos, a oportunidade da chamada educação básica, né? Então, para ver, faz tão pouco tempo, né? É uma conquista que a gente não tem a dimensão. Então, eu queria que você falasse esse quadro histórico para a gente, como é que o ensino médio, na minha época, era segundo grau, né? Sou da época do segundo grau.
E como é que isso foi transformado depois nessa chamada novo ensino médio? E por que agora tanta gente se reúne? E é muita gente, né? Instituições fizeram cartas, há uma articulação nacional fortíssima. A gente vê na rede social toda hora a garotada aparecendo, cada um mais interessante que o outro, professores, pesquisadores. Por que aqui está todo mundo falando que temos que revogar a lei que instituiu o tal novo ensino médio? Fala pra gente. Eu queria, antes de tudo, agradecer a presença do professor Pedro Kemp, que é uma pessoa fundamental também no nosso cenário. Ele é um dos precursores nessa luta pela revogação aí da reforma, ainda no contexto do governo anterior. Ele ainda chamou uma audiência pública importantíssima para nós debatermos essa questão. Eu tive a oportunidade de falar nessa audiência, trazendo as contribuições do seminário sobre a Base Nacional Comum Curricular, que eu conduzi dentro da UFMS, reunindo todas as universidades do Estado e também os movimentos, o movimento sindical, né, de trabalhadores e de estudantes. Então, muito obrigada, professor, pela presença, né, que também é um professor de história, como eu. E eu queria dizer o seguinte, a primeira coisa que eu vou tentar situar é o que é que nós chamamos de novo ensino médio. Novo é chamado de novo porque o nome que foi dado é de novo ensino médio, né? Então, para diferenciar do ensino médio que estava instituído, a Lei 13.415 de 2017, ela nomeou, né, essa mudança que foi feita, essa reforma de novo ensino médio. Então, o que a gente tem na escola hoje instituído, que começou a ser instalado em 2021, é o chamado novo ensino médio, né? Então, quais são as modificações que ele propôs, né? Eu vou falar das modificações para depois a gente tentar entender de onde está vindo tudo isso. Então, uma primeira coisa é que ele vai fazer uma reestruturação do ensino médio, dando aquilo que a gente chama de terminalidade ao ensino médio. O que quer dizer isso? O governo vai, a partir dessa lei, instituir a possibilidade de qualquer ensino médio do Brasil dar para os jovens a chance de fazer um ensino técnico e daí já ir para o que se chama comumente, e que eu não concordo, mas depois eu digo por quê, ir para o mercado de trabalho, né? Então, a ideia era, e o argumento é de que os jovens precisavam ter uma formação que os jogasse imediatamente para o trabalho, porque eles precisam trabalhar e eles precisam ter uma habilitação para poder enfrentar a concorrência no mercado. Então, vai se colocar essa terminalidade aí possível, por quê? Porque você vai ter na reestruturação uma organização que vai ser de 1.800 horas, que eles vão chamar de núcleo comum, que a Base Nacional Comum Curricular vai ser usada para ser trabalhada ali, que é o obrigatório, os conteúdos obrigatórios. Então, aquilo que era trabalhado durante 3 anos na escola do ensino médio vai ser trabalhada só em 1.800 horas, que limita isso em torno de 1 ano e pouco, né? Então, é um pouco mais da metade do ensino médio. E o resto do ensino médio, o restante das horas, é feito até a partir dos itinerários formativos. O que são os itinerários? Nós temos 5 itinerários, né? O de linguagens, né, de ciências humanas, sociais aplicadas, de matemática e suas linguagens, ciências naturais, e o 5º, que é o de ensino técnico, né, que você pode optar por fazer ter uma formação técnica, tá? Então, o que está em questão, né? Se fala que o menino é obrigado a fazer, a menina são obrigados a fazer as 1.800 horas iniciais, mas depois ele pode escolher os itinerários, porque ele não tem que fazer todos, né? Ele pode escolher. Então, ele teria que escolher entre esses 5, na realidade 2, porque ele pode escolher um deles mais o técnico. O técnico seria o único que ele poderia escolher, tá? Como as escolas não têm infraestrutura, em torno de 70% das escolas do país não têm estrutura para oferecer os 5 itinerários, foi se criando nos sistemas os tais itinerários integrados. Então, você pega 2, ciências humanas e ciências naturais, e integra, e cria conteúdos que você vai trabalhar ali. É daí
que vem aquele monte de nomes que o pessoal está usando muito na imprensa hoje, né? De falar de como fazer brigadeiro, e aí, né? Onde a fumaça há fogo, e assim por diante. É o nome dos itinerários. Por que esses nomes? Porque se parte do pressuposto de que o menino tem que escolher, a menina tem que escolher, então precisa ser atrativo, né? Então, todo o argumento que foi usado para você implantar essa reforma é de atrair e manter os jovens na escola. Por quê? Porque um dos maiores problemas que nós temos, e que tem sido muito debatido nos últimos 30, 35 anos, é a permanência dos jovens, das jovens na escola. Né? Nós chegamos a ter, na virada do ano 2000, um fenômeno que foi identificado pelos sociólogos, né, e pelas pesquisas, que é do jovem nem-nem, né? O jovem que nem estuda e nem trabalha. Né? Uhum. E muito disso foi usado como argumento para dizer que a escola não era atrativa. Né? E por isso precisava ser modificado o ensino médio para atrair esse jovem. Né? Então, veja, nós temos essa lei que vai se estruturar aí a partir de alguns argumentos. Quais são os problemas? Primeiro, os problemas infraestruturais que a gente já está observando, como eu já disse, as escolas não têm estrutura para oferecer os itinerários. Esse é um dos problemas. O outro problema, a Lei 13.415 permite que se contrate profissionais sem formação especializada para serem professores. É o chamado notório saber. Então, você pode ter professores que não foram formados para ser professores. Isso é um retrocesso de pelo menos 30 anos na legislação, é um ataque frontal à Constituição, à LDB, né? Porque o que se previa a partir de 88, a partir da LDB em 96, era que 100% dos professores fossem especialistas e formados em nível superior para ter uma escola de qualidade. Essa lei, num golpe só, ela reverte isso à época do governo militar, em que a gente tinha um grande contingente de profissionais dando aula sem formação e sem habilitação. Então, aquilo que foi uma luta durante décadas, né, foi derrubado numa tacada só nessa lei. Esse é um primeiro problema. O segundo problema, dentre os vários, né, é a questão do ensino técnico. Né? As escolas públicas não têm como oferecer o ensino técnico. Então, isso implica em instituir as chamadas parcerias público-privadas. Então, quem oferece o ensino técnico vão ser instituições privadas que vão ser contratadas pelo Estado para que esses meninos façam, né, essas meninas façam esses cursos técnicos. Né? Qual o grande problema desse processo, além desse que é ter que pagar instituições privadas para poder fornecer um ensino teoricamente técnico? É que esse tal ensino técnico virou um processo em que os alunos não se matriculam no curso para fazer 1, 2, 3 anos e aí tem uma habilitação no final. Na realidade, hoje é permitido que esses meninos acumulem uma série de certificados de 20, 30, 40 horas de diversos cursos e aí, tendo essas horas em certificados, ele é habilitado naquele percurso técnico. Então, é uma coisa assim, de uma gravidade que não dá nem para a gente discutir aqui, porque teria que pegar só isso para discutir numa live. Né? Porque as consequências disso são inimagináveis. Né? Até para o mercado de trabalho que tanto se valoriza nesse discurso todo. Né? Então, a outra questão grave e séria, né, é dizer que essas crianças, esses jovens têm possibilidade de escolha. Isso é um falso argumento, né? Porque o argumento todo de atratividade do ensino médio, ele não leva o Estado a estruturar um ensino médio efetivamente com infraestrutura, profissionais qualificados, que seja atrativo no sentido significativo da formação.
Esse atrativo é um atrativo de aparência, como se fosse entrar no supermercado e escolher um saco de batata por o que brilha mais. Ai, que atraente, né? A gente que tem filho adolescente, eu tive filho, meu filho está agora na faculdade, está com 24 anos, a gente sabe que um saco de batata brilhando, ele vai querer aquele saco de batata brilhando. Você entra no supermercado e fala para ele, olha, essa batata é igual, tem a mesma batata aqui dentro. Por que você quer isso? Ah, mas porque essa é a marca tal, essa marca é legal, essa marca é mais gostosa, essa marca, né? Que nem ir no McDonald's e no Bob's, ou ir no McDonald's e comer um sanduíche em casa, né? Então, o que acontece? Você tem essa lógica do mercado, do consumo, usado para a gente falar de formação dos jovens. E coloca na mão do jovem a responsabilidade de escolha. Então, isso, do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, é uma perversão. Porque a responsabilidade pela educação dos jovens é do adulto, não é dos jovens. Para que um jovem possa efetivamente escolher, ele precisa ser preparado e ter profissionais apoiando. Ele precisa ter os pais nesse apoio, colocando ele na escola, que é a obrigação constitucional. E ele precisa ter contato com profissionais dentro da escola que possam lhe oferecer um rol de possibilidades para a vida a partir de algo que se estrutura minimamente ali dentro, que é o conhecimento, né? E tudo isso está sendo tirado nesse ensino médio. Por quê? Porque uma das coisas graves, e aí a campanha que eu coordeno surge disso, né? É que a maior parte das disciplinas não são mais obrigatórias no currículo. Então, as únicas disciplinas obrigatórias hoje são língua portuguesa e matemática, que os meninos vão ter aos 3 anos. O resto não é obrigatório, né? Então, veja, como é que você tem escolha? Primeiro, se você é uma criança saindo aí para a juventude e mal tendo noção desse todo que é o universo, que são as possibilidades profissionais, de atuação profissionais na vida, né? Como é que você vai poder optar se você não tem adultos responsáveis por essa orientação numa perspectiva de acesso ao conhecimento, né? E como é que você vai optar se você não conhece? No sentido do conhecimento também. Então, veja, são várias perversões que nós temos aí. A mais grave delas, que diz respeito a algo que existe um teórico estadunidense chamado York Biesta, em que ele escreve, ele desenvolve a ideia de a partir de vários teóricos também, de que existe uma perversão nessas reformas que vai colocar toda a discussão sobre educação na aprendizagem, né? Então ele fala que existe o privilégio de uma linguagem da aprendizagem, tirando do educador, do professor, da professora, a responsabilidade, né? E o dever de educar, e colocando na mão da criança esse dever, o dever da escolha, né? Eu aprendo o que eu gosto. Aprender só é legal se você gosta. E isso é um absurdo. Por quê? Porque aprender é um desafio. E como todo desafio, aprender provoca deslocamentos. E deslocamentos, eles não são agradáveis de serem feitos. Né? A professora e o professor vão ali para provocar os alunos, né, as alunas, para eles se deslocarem do lugar que eles estão. Isso é que é aprender. De você crescer. Para crescer, você tem que abrir. Como é que você vai abrir se você não tem conhecimento colocado? Se na realidade o que está acontecendo é um estreitamento da formação. Então, veja, isso só falando da lei, eu não estou falando nem do contexto dela, para você ter uma ideia de como é grave a coisa. Isso que eu estou falando já são coisas perceptíveis pelos próprios alunos, pelos próprios pais, no cotidiano da escola. A gente não precisa nem ter muita teoria, nem muita informação, para perceber que tem coisas muito erradas acontecendo, né? A coisa começa a piorar quando vai no cotidiano da escola, né? E a gente conversa com os professores, as professoras, os alunos, as alunas, e eles dizem, caramba, mudou o currículo, mudou aí essa proposta do ensino médio,
mas não mudou a infraestrutura da escola. A escola continua destruída, capenga, faltando funcionário, faltando infraestrutura, não tem quadra, não tem refeitório, não tem carteira decente para a gente sentar, né? Eu já tive em situações em escolas que a pessoa senta e levanta, rasga a calça do aluno, da aluna. São coisas assim absurdas que acontecem, né? E aí você fala, ué, que novo ensino médio é esse, atraente que estava se falando, né? Como se ser atraente devesse ser o critério central de uma educação para os jovens, né? Uhum. Então, a grande questão que nós temos aí é uma ruptura que é provocada por esse modelo, né? Primeiro que essa lei 13.415, ela nasceu de uma medida provisória, a 746 de 2016, né? Então, ela não é uma lei resultado de um processo de discussão, de uma tramitação longa, de debates sociais, etc. Ela é uma imposição por medida provisória, um recurso que um presidente só usa em casos excepcionais, né? Aí a gente vai perguntar, puxa vida, se usou medida provisória, qual é o caso excepcional, né? E aí, o caso excepcional é a interdição, né, em um movimento de transformação do ensino médio que vinha acontecendo desde a década de 1990, liderada pelo Movimento Trabalhadores em Educação e pelas universidades públicas. Então, Professora, existiam... desculpa só interromper, mas Não, exatamente pode para a gente falar. entender esse movimento, né? Porque, assim, Sim, uma medida provisória, eu sou advogada e todos nós que estamos aqui nessa live sabemos que é isso aí, é um socorro para determinada situação grave, urgente e tal. Então, e outra, essa medida provisória foi no governo do Temer, logo que a Dilma foi cassada, logo que teve o golpe. Então, para que a pressa de mudar tão densamente uma fase importantíssima da formação de milhares de jovens brasileiros? Para que tanta pressa? Para que evitar um outro debate? E a outra pergunta é a seguinte: o que tinha antes projetado? A gente estava num caos total ou nós estávamos a caminho, né? O que a gente já tinha acumulado? O que estava se propondo, né? O Ayrton está participando bastante aqui com a gente. Ele está dizendo o seguinte: que este novo ensino médio é formando os filhos da classe trabalhadora para o trabalho, para o mercado de trabalho, e o filho das classes mais, né, privilegiadas, da elite, para a faculdade. Porque eu queria que você explicasse isso também. Por que isso afeta a escola pública e afeta também a escola privada ou não? A escola privada está lá, protegida, pode estudar como antes, se preparar para o vestibular, para ser engenheiro, advogado, professor, né, matemático, químico. E aí só os nossos alunos da escola pública é que vão escolher esse itinerário que vai formar para o trabalho, né? E para que tipo de trabalho a gente está formando essas pessoas com esse novo ensino médio? então, olha, são várias perguntas que você coloca aí, né? Então, eu vou primeiro assim, eu vou falar que eu não vou falar dessa questão da escola privada, porque eu não tenho dados sobre isso. Eu não sei como está acontecendo nas escolas, porque quando a gente tem uma coisa de falar, às vezes, a escola privada, mas não é a escola, são as escolas, são várias. Nós temos escolas, por exemplo, de primeiríssima linha, lá em São Paulo, por exemplo, que a mensalidade custa R$ 8.000. Tá? E nós temos escolas também lá em São Paulo, porque eu sou de São Paulo capital, né? Conheci muito a realidade de escola particular lá, que é uma realidade muito ampla, né? E você tem escolas lá também de R$ 400 por mês. Então, não dá para dizer que vai ser a mesma coisa nesses dois tipos de escola. Então, eu não gostaria muito de abordar isso porque eu não tenho dados sobre isso. Eu tenho bastante dados, porque eu tenho estudado sobre isso, sobre a escola pública, de como isso está acontecendo. Nós temos vários estudos que têm sido publicados, né, que têm mostrado que por que essa reforma afeta fundamentalmente a classe trabalhadora? Porque é a classe trabalhadora que frequenta a escola pública na sua grande maioria, né? Agora, nós temos também um índice de evasão do ensino médio que é bastante significativo, né? Tem sido e aumentou muito com a pandemia, né? Então, o que estava acontecendo antes do golpe,
né? E por que essa reforma vem como uma medida provisória, né? Porque justamente existia um projeto em andamento que foi iniciado em 2010, que se chama Programa Ensino Médio Inovador, tá? O que era esse programa? Esse programa se tratava de você levar para a escola, para as regiões, né, equipes que iriam fazer formações dos professores para que eles debatessem, estudassem a problemática da juventude, da escolaridade de educação básica do ensino médio, né, da questão do que significa tornar a escola significativa. Eles iam debater o que é interdisciplinaridade, como é que eu posso construir isso. Esses professores se reuniam, estudavam, debatiam, e eles iam para a escola, voltavam para a escola, e dentro das suas equipes, eles continuavam esse trabalho. Então, havia coordenadores das escolas que iam participar dessas formações com esses professores da universidade, tá? E eles voltavam para a escola e discutiam, reproduziam toda essa estratégia de estudo, e aí as equipes discutiam como que poderiam reformular o seu currículo para poder melhorar a escola para os jovens. Então, o que estava acontecendo? De 2010 a 2013, nós temos esse programa atingindo apenas algumas escolas por estado. Aqui no Mato Grosso do Sul, o estado aderiu ao programa logo em 2010 com 9 escolas no estado, sendo 2 aqui na capital. Esse programa ele vai ter uma ampliação em 2013 e vai se chamar Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Isso significou triplicou os recursos, né? E atingiu todos os estados em um número maior de escolas. E o projeto era que esse pacto, até 2016, conseguisse alcançar todas as escolas. E a mesma estrutura, as formações e com reuniões permanentes, e os professores iam formando grupos de trabalho, de estudo dentro das suas escolas e reformulando o ensino médio. Esse pacto pelo fortalecimento foi o que foi derrubado com o golpe de 2016. O que significava esse pacto? Por que ele tinha que ser derrubado? Porque ele não tinha espaço para a ação das fundações. E ele não tinha espaço para parceria público-privada. Então, ele foi combatido ao máximo. Paralelamente ao pacto, aconteciam outras ações desde 2008, de contratações que o Estado fazia de programas em parceria com a Fundação Bradesco, por exemplo, tá? Com a Fundação Unibanco, né? Existe um programa, se chama Ensino Médio, Jovem do Futuro, uma coisa assim, que é feito com o Unibanco, em 2008. E que em 2012 ele se torna uma política pública de Estado, para você ter uma ideia. Foi institucionalizado, né? Quer dizer, o direcionamento de uma verba do Estado para financiar esse programa, e eles entravam nas escolas públicas no Brasil inteiro, né? Então, as coisas vão acontecendo paralelamente, só que o pacto ele vai se fortalecendo, aí vai crescendo, por ser uma política pública, que tinha como elemento central essa articulação da universidade pública com a escola de educação básica, pública. Então, você estava trabalhando naquilo que a gente acredita que é fundamental, que é os professores da universidade estarem numa relação íntima com a educação básica, para poder tanto fomentar esse processo de reflexão, né? Aprender muito com os nossos colegas de educação básica também sobre o que é formar os professores. A gente aprende muito quando atua com os professores. Os nossos colegas nos ensinam muito sobre o que é a realidade da escola. Então, é uma parceria de troca muito forte, muito significativa, e isso ajuda a melhorar a qualidade da formação inicial, que é a formação da universidade. Então, vejam que nós íamos ter, né, um processo muito forte. E qual que era o modelo que servia para esse pacto, para vocês terem uma ideia, para o Programa Ensino Médio Inovador, né? Já existia um outro modelo anterior, que é de 2008, que são os institutos federais. Né? O que é o Instituto Federal? O Instituto Federal ele é organizado na perspectiva do ensino médio integrado, com uma
formação técnica integrada, mas é uma formação técnica de verdade. O menino tem aula lá, a menina tem aula, eles têm lá o ensino médio com as disciplinas, né? Todas as disciplinas, com artes, com tudo, e ele tem a parte que se dedica à formação técnica. Então, esses jovens ficavam na escola o dia todo, então, trabalhar na perspectiva do ensino médio de tempo integral, ensino médio integral e ensino médio de tempo integral, que são duas coisas diferentes, né? Eles tinham ensino médio integral porque eles tinham toda a formação completa, enciclopédica, de contato com todo o conhecimento da humanidade, uma formação bastante erudita, intelectual, junto com uma formação técnica, que poderia ser que levasse esse jovem a trabalhar logo depois do terceiro ou quarto ano, porque era dada a opção de fazer 4 anos também de ensino médio, é dada ainda até hoje no IFE, né? Ou ele ia para a universidade. Inclusive, alguns institutos federais começaram a ter estrutura de universidade para que eles continuassem até no mesmo lugar fazendo um curso de nível superior técnico, que poderia ser um curso de 2 anos, por exemplo. Então, ele ficaria, na prática, 5 anos em formação, né? Com uma formação, assim, numa estrutura fantástica, porque os institutos federais, eles foram pensados com laboratórios, com refeitórios, com salas de descanso, aquela sala professor, com contratação para o professor. Em concurso, só trabalha professor concursado, com 40 horas, dedicação exclusiva, e com o mesmo salário de um professor da universidade. Então, se ele tem doutorado, ele vai ganhar o mesmo salário de um doutor da universidade pública. Né? Se ele tem mestrado, o mesmo salário de um mestre, e assim por diante. Ele tem carreira, né? Então, se você pega hoje um aluno do Instituto Federal, é uma coisa espetacular a formação deles. Sim. Então, esse era o projeto de ensino médio que foi construído pelo Movimento Trabalhadores em Educação desde a década de 90. Né? Nós tivemos um processo de discussão sobre o ensino médio instalado pelo MEC oficialmente em 2002, né? Quando o MEC vai lançar essa política de discussão do currículo, com a intenção de formular um currículo que seja para a educação básica a partir das discussões com a sociedade e também reformular o ensino médio pensando esses problemas que o ensino médio tinha. Então, vejam, essas preocupações que hoje esse novo ensino médio diz ter, e que, de verdade, quem formulou esse projeto não tem preocupação nenhuma com essas questões que nós estamos falando aqui, né? Eram preocupações efetivas dos trabalhadores em educação, dos profissionais da educação, né? O sucesso do programa Ensino Médio Inovador e do Pacto foi enorme. Nós temos, num rápido levantamento que a gente fez em 2 bases bibliográficas, você já tem para lá de 200 trabalhos, né, de mestrado, doutorado, feito desde 2014, 2013, 14, já quando começa a se avaliar os resultados, até hoje, né, até 2022. Nós temos aí para lá de 200 trabalhos, fazendo análise dos resultados dessa prática. Foi isso que foi interrompido com o golpe, né? Então, esse é um dos principais problemas do ensino médio. As políticas, elas não têm continuidade. E isso não é ocasional, né? Isso é um projeto efetivo, porque existe uma disputa muito grande, né, para se determinar o que esses jovens têm que aprender. E isso está na história do ensino médio no Brasil dos últimos 100 anos, né? Então, é um pouco essa ideia. Então, você falou, Luísa, de uma outra coisa importante, né? A obrigatoriedade do ensino médio, que vem com a lei de 2009, né? O que nós temos? Até 2009, só era obrigatório, o pai só era obrigado, a mãe só era obrigado a mandar a criança para a escola dos 7 até os 14 anos. Então, do primeiro ano, né, até da primeira série, que na época era série, até a 8ª série. Naquela época era a primeira a 8ª, né? Quando vem... por que muda essa lei? A mudança dessa lei é resultado já desse processo de discussão.
Por quê? Olha, pasme. No Brasil, a primeira lei que vai determinar o financiamento da educação, o dinheiro que vai ter, que vai ser reservado para a educação, é o Fundef de 1996. Pensa, nós temos um país que nasceu enquanto país em Pois 1822. é. A primeira LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é de 1961. Eu sempre começo meu curso de políticas educacionais perguntando para os meus alunos: você não acha esquisito isso? Né? O que, que vocês acham que vai levar um país a ter a sua primeira lei, né? Mais de 150 anos depois, né? Do seu surgimento enquanto país, porque não dá para falar em Brasil antes de 1822, né? Nós vamos ter um Estado político administrativamente instituído a partir de 1822. Em um sistema educacional, efetivamente, nós vamos ter 1930 com Getúlio Vargas, né? E depois uma primeira lei do sistema em 61. E aí nós vamos ter só em 1996 que nós vamos ter 97, nós vamos ter aí uma lei de financiamento, que é o Fundef, que era o Fundo de Financiamento do Ensino Fundamental. E aí, uma das grandes discussões desse processo todo, né, de participação da sociedade civil, inclusive com as fundações e empresas participando também, tá? Isso não foi uma coisa só do movimento dos trabalhadores, participou toda a sociedade, tá? Democraticamente como tem que ser, né? Não como foi até agora, alijando os trabalhadores da educação da discussão, né? E se insiste nessa reforma do ensino médio e não ouvir os profissionais da educação, né? Toda a discussão que estava sendo feita naquela época colocava a seguinte questão: se não tiver dinheiro, como é que a gente vai fazer mudança para o ensino médio ficar melhor? Né? E toda essa discussão levou à pressão para que o Fundef fosse ampliado para o ensino médio. É daí que nasce, né, a ampliação. Por quê? Porque também tinha a pressão do movimento da educação infantil, um movimento importantíssimo que existe desde os anos 60 no Brasil, um movimento fortíssimo de ampliação do direito para a educação infantil, né, direito à educação, né? E aí você junta esses movimentos todos e na pressão, né, na articulação, nasce a lei que vai dar obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos. O que significa isso? Significa que você vai colocar a obrigatoriedade de financiamento também dos 4 aos 17. Então, você tem o nascimento do chamado Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica e Valorização do Magistério. Não está na sigla, mas está embutido no nome do fundo, né? Então, hoje existe um fundo na ordem de 227 bilhões aí, que é reservado, que é recolhido aí dos estados, depois redistribuído, né? Que financia as políticas de educação básica. Né? E isso foi conquistado com muita pressão, com muita articulação e faz parte do contexto da discussão da reformulação do ensino médio, uma discussão da qual os profissionais da educação participaram ativamente, inclusive com pesquisas, com produção, com investimento nessa discussão. Né? Então, quando o Lula fala, isso é uma coisa muito complicada, que a gente precisa chamar atenção. Quando o Lula fala, olha, não é possível, não tem nada para colocar no lugar, isso não é verdadeiro. Né? Já estava um projeto em andamento. Né? Então, quando o Lula fala isso, me entristece muito. Por quê? Porque esse é o discurso das fundações que querem criar um vácuo para dizer que eles têm um projeto para preencher isso, né? E apagar mais de uma década, você vê, mais de uma década de trabalho intenso, né? De vários movimentos sociais, né? Dos trabalhadores. Você, professora, professora. Maria, assim, tem um monte de gente participando, tem coisas assim, muito lindas lá que depois você vê, se der tempo da gente ler e tal. Mas você disse assim, me entristece que o Lula disse isso e tal. Assim, não sei como é que tá essa coisa, tô me aproximando desse debate mais agora e tal. Mas o que a gente vê pela história que você nos trouxe aí,
é que durante os governos do Lula, né, inclusive houve essa modificação constitucional para abranger desde a educação infantil até os 17 anos, incluindo então o ensino médio, na obrigatoriedade do Estado brasileiro, né, garantir a todas as pessoas, enfim. Isso foi no período do Lula. Aí depois todo aquele crescimento da rede de institutos federais que você nos falou, também, né, dessa articulação para o ensino médio ser uma experiência, né, construída, muitas mãos, pelos formadores, pelos professores, pelos pesquisadores, pelas universidades, em cada ambiente escolar, enfim, né? E isso aí tudo se passou nos governos da Dilma e do Lula, né? Do Lula e da Dilma, né? Vamos dizer. E a gente vê a ruptura, e a ruptura chegou de uma forma autoritária, como foi a retirada da Dilma da presidência da República, ou seja, veio por uma medida provisória, que também depois se transformou na lei, e a gente teve esse desastre aí do governo Bolsonaro, que também veio com a coisa da pandemia, enfim. Agora que a gente está um pouco respirando, porque temos uma nova chance, um novo governo, uma maneira nova de discutir, e você acha que a gente não tem chance de conversar isso nesse tempo? Né? Eu tenho visto assim com muito entusiasmo esse movimento pela revogação do novo ensino médio, e a gente sente muito na garotada, sabe? Não é um pessoal que eu estou sempre convivendo, os jovens mais assim dessa idade. Mas quando a gente vai se aproximar e conversar com eles, eles sempre trazem essa notícia pra gente, ó, tá chato, ninguém consegue entender nada do que tá acontecendo na escola, a gente tá lá perdendo tempo, eu até acho que vou sair. Essas manifestações, um deboche, eles assim meio que desrespeitam essa estrutura educacional, dizem, olha, isso aí, o pessoal tá doido, ninguém entende o que quer, né? A gente tá numa desorganização danada. Então, assim, esse caos também não é uma coisa que o governo quer, né? Ao contrário, o que o Lula tem mostrado para a gente é sempre um compromisso com uma outra história na educação, inclusive no ensino médio, né? Então, como é que você vê essa articulação política? Ele abriu também, ou o Ministério abriu, uma discussão pública, né? Uma consulta pública sobre esse tema. Há uma carta feita por muitas entidades fortíssimas aí, que assinaram e que está sendo discutido em todo o Brasil. Então, como é que você está vendo esse movimento? Que perspectiva que a gente tem? Olha, é bastante complicado, né? É muito complexo, é um cenário complexo, porque assim, o mecanismo de consulta não é um mecanismo novo. Ele foi inventado pelas fundações. Inclusive a BNCC, ela foi toda implantada a partir do mecanismo de consulta. O que é o mecanismo de consulta? Você abre a sensação de consulta, a sensação de discussão, mas a coisa já está pronta. Tá? Então, do meu ponto de vista, vou ser muito franca, isso é uma pseudo-participação, isso é uma forma de silenciar os movimentos sociais e depois lá na frente dizer que houve participação. E a gente sabe que não houve, porque no caso da BNCC isso está muito claro, não houve participação. Né? Houve uma imposição, a gente viu claramente, né, quando a gente pegou o documento, formulação dos currículos regionais, eu participei de seminários, né, eu estudo isso, participei de seminários apresentando o currículo do Mato Grosso do Sul, e o que a gente vê claramente é que tem uma margem ali de produção local, sim, aqui no Mato Grosso do Sul tem uma inserção de conteúdos importantes, como a questão indígena, direitos humanos, etc., mas o cerne do currículo ficou aquilo que a BNCC impôs, e aquilo que a maior parte dos professores no país, na consulta, foi contra. Então, de verdade, o mecanismo de consulta, para mim, é uma forma só de adiar o que esse ministro atual nosso vai impor, que é uma adaptação, uma melhoria do ensino médio, como ele diz, né? E aí, qual que é o grande problema? Eu tenho falado isso nas minhas palestras e tudo, e tenho nas discussões que eu faço com o pessoal, que é o seguinte: a gente tem duas falas que são muito perigosas, né, nesse processo. A primeira delas é os professores e professoras dizerem que não estão preparados para reforma, né? Quando a gente diz isso, a gente está dizendo assim, olha, é só me preparar que então tá tudo bem, né?
E na realidade, Não não é é isso, isso. né? Eu não quero ser preparada para essa É o reforma, modelo. né? O modelo é que não nos serve, que não vai nos levar a nada. Exato, exato. E pior que isso, viu, Luísa, é um projeto societário que eu não quero, né? Amanhã eu vou fazer uma palestra em que eu vou falar sobre isso, né? A questão da concepção de conhecimento dentro de uma economia moral, né? E o que que é essa economia moral que está se colocando hoje, né? É essa ideia de que tudo pode ser regido pelas leis do mercado. E você implanta isso dentro da educação. Então, você substitui princípios, né, moral, valores, você substitui pelas leis do mercado. Então, o que vale são os resultados, não são os princípios, não são os valores. Então, veja, dentro dessa perspectiva, eu não quero ser formada para esse projeto. Não se trata de estar melhor ou pior preparado para isso. Não, esse projeto não. É um projeto societário com o qual eu não concordo. As pessoas não têm que ser preparadas dentro de uma lógica de mercado. E Certo? aí eu quero até esclarecer essa ideia, né? Uma coisa é falar da formação para o mundo do trabalho. Pensar que todos os seres humanos produzem a sua existência pelo trabalho. Tá? E essa é a base da discussão do ensino médio que estava em andamento antes do golpe, né? O ensino médio que forma para o mundo do trabalho. Ou seja, ele tem que pensar politicamente sobre a sociedade que existe, sobre os problemas sociais que a acumulação de renda, por exemplo, causa, né? Como que muitos dos problemas que nós temos têm relação com essa concentração de renda, né, na mão de poucas pessoas, a exploração do trabalho por meia dúzia de pessoas, né? A formação desse jovem tem que passar por ele entender muito finamente a sociedade que a gente vive, tá? Uhum. Isso é formar para o mundo do trabalho. Ele vai escolher o que ele vai fazer no mundo pensando sobre isso, né? Formar para o mercado de trabalho não precisa ter essa discussão. Por isso que precisa tirar do currículo as disciplinas de humanidades, né? E esse processo começou muito antes, começou na ditadura militar. De onde vem esse projeto do novo ensino médio? Porque o novo ensino médio não é novo coisa nenhuma. Ele é igualzinho que está lá na 5692 de 71, tá? É o mesmo projeto, tá? Só com essa fantasia, né? Com o pacotinho de batata brilhando, né? A batata lá dentro é a mesma, estragada, né? Aquela ideia de afastar a escola pública do conhecimento, né? Afastar os trabalhadores do conhecimento. Esse é o grande projeto que está colocado, né? E aí, Porque daí a gente... escraviza todo mundo, né? Põe todo mundo só para Exato, trabalhar, ganhar uma miséria, ninguém pensa nada, ninguém formula, ninguém participa da riqueza. É um horror. isso. Aí o mercado de trabalho faz sentido, né? Porque aí no mercado, quais são os valores que vigem? Competição, exclusão, acumulação, exploração, né? Então, para que ter sociologia, filosofia, história e geografia num currículo, né? Para fazer as pessoas pensarem sobre essas coisas. Não, por favor, é o mínimo daquela história bem seca, aquela geografia bem seca, né? Aquela que a gente tinha lá na ditadura militar, né? Com todo esse discurso nacionalista que o povo tem hoje de achar que cantar hino traz valores cívicos para as pessoas, então isso ainda tem essa cereja do bolo, né? E aí você adapta essas pessoas para um mercado, que é um mercado excludente, é um mercado que não, né? É o mercado do Uber, né? Aquele Uber, aquele rapaz que morreu na calçada. Aquilo é muito simbólico do que está preparado dentro desse projeto, né? E, infelizmente, o que eu vejo, né? Eu vejo que assim nós temos que continuar batendo na tecla, né? Brigando, falando, né? Porque de verdade o poder econômico está muito articulado para impor essa reforma. Eles estão inclusive no governo, né? A gente tem pessoas aí das fundações que estão em cargos do governo, que estão dirigindo essa reforma. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque num governo de coalizão, você faz algumas concessões. Agora, no caso da educação, essa concessão ela tem consequências assim aviltantes, né? Então, é nesse sentido que eu fico bastante preocupada. Mas eu sou uma das adeptas do movimento permanente, tanto que eu lidero uma campanha nacional, não é à toa. A campanha pede a revogação, né? E pede a revogação da BNCC, vai mais longe, né?
Porque a BNCC trabalha com a perspectiva da performatividade, né, do controle do trabalho docente, numa dimensão que nós não queremos, né? Então, se confunde compromisso social, compromisso com uma educação de qualidade social, com qualidade total, com performance. Então, são duas coisas também que essas políticas trazem e que não estão sendo enfrentadas atualmente pelo atual ministro da Educação, muito pelo contrário, né? Ele foi escolhido porque o estado dele tem um alto IDEB. E desculpa, ter um alto IDEB não quer dizer nada, tá? Porque existem muitos dados falsificados, existe muito mascaramento, maquiagem. Essas políticas que estão relacionadas com esses índices, elas são políticas que valorizam mais os números do que a qualidade do que está sendo feito. Então, são tantas coisas graves e sérias que levam as pessoas mesmo. A gente vai contando, as pessoas vão ficando cada vez mais revoltadas. E com razão, Pois é, eu né? tô aqui, né, nessa revolta aí, professora. Eu, assim, claro, eu já há muitos anos discuto um pouco dessas coisas todas que você falou aí, enfim, né? Mas a maneira como a professora evidencia esse processo, né, nos traz essa coisa de querer ir para a rua amanhã lá, escrever revoga urgente, essa ideia, né, que não é só o novo ensino médio, mas são toda essa estrutura que foi criada, pensada para excluir grande parte das pessoas brasileiras que estão excluídas já, né, da riqueza brasileira, do que nós estamos criando aí de manhã, de tarde, de noite, jovens trabalhando, como você fala, né, nos serviços mais difíceis, com remuneração baixíssima, sem participar de riqueza nenhuma que é criada por esse país. E a chance que ele tem, que é a formação e a educação, né, ser pensada uma forma de interditá-lo, né, de impedi-lo, né? Então, é para mobilizar mesmo, para dizer, olha, vamos para a rua, vamos para as redes, vamos nos organizar, apostar na mobilização e no convencimento de mais pessoas para que a gente alcance esse rompimento com essa norma, que é o novo ensino médio, ou seja, revogar a lei que o organizou. E aí ainda tem uma outra batalha, que é voltar para aquele caminho que foi pensado pelos professores, pelos trabalhadores em educação, e que chegamos lá, e que estava caminhando bem, né? Que você nos anunciou aí como programa do ensino médio inovador, né? Com essa preocupação de fazer todo um trabalho das universidades junto com as escolas e tal. Olha, assim, o Instagram ele dá uma horinha só pra gente, né, professora? Mas a gente pode ter várias horas com ele também em outras oportunidades. Tem um monte de gente dizendo coisas aqui, te aplaudindo, falando que as suas palavras são assim. Agora o professor Pedro Kemp entrou, eu tenho que ler o dele, né? Excelente, esclarecedora a fala da professora, a mudança tem que ser urgente, tem uma geração aí que está sofrendo um prejuízo enorme com esse Enem e que não vai ter chance de resgatar o que está perdendo. Então, o professor também está nessa urgência, né? E olha, só lembrando que nós passamos por isso também, porque eu sou filha da ditadura e eu também passei por isso. É o mesmo modelo, aquela divulgação de que o ensino médio para os filhos. Eu sou de classe trabalhadora, Então, né? E eu fiz um ensino médio horroroso e a perda que eu tive foi terrível, né? Para ir para a universidade, tive que fazer cursinho 2 anos. Então, assim, são coisas horrorosas mesmo. E muita gente não conseguiu recuperar isso, né? Então é disso que nós estamos falando, de um velho modelo chamado de novo. Mas então, assim, sua fala super nos mobilizou e eu acho que quem está nos assistindo também, nesse dia tão especial que é o Dia Mundial da Educação. A gente tem muita coisa para falar ainda. Primeiro, te elogiar e te agradecer pelo pontapé inicial que deu para o nosso comitê estadual aqui, que já está andando bem, né? E que está dando tudo certo. Falar que nós vamos fazer lá na Câmara, até por provocação do comitê, enquanto você estava lá, as tal aulas públicas, né? Assim, aulas que vamos ensinar para as pessoas, conversar com as pessoas para a gente dinamizar esse debate, né? Então, vamos fazer lá na Câmara dos Vereadores, vamos fazer no dia 8 de maio agora, não sei essa segunda-feira que é dia do trabalhador e da trabalhadora, na próxima segunda.
E, professora, contar com a sua bondade de vir outras vezes para aprofundar né, os aspectos desse debate importante, trazer novidade, né, nos impulsiona aí para as articulações que a gente quer estar muito junto. Agora eu estou morrendo de medo de cair antes de me despedir, então eu já me despeço de você agradecendo, te dou a palavra para você deixar tuas despedidas aí. Agradeço muito, eu acho que é esse o canal, é esse o caminho. Quanto mais a gente discutir, esclarecer, trazer dados, trazer esse lado de que os intelectuais da educação, os profissionais da educação têm muito a dizer, tem muito material que subsidia essa reflexão, tem muita coisa produzida, sabe? Tem gente falando que não tem nada, etc. Muito pelo contrário, tem uma produção de um apagamento que a gente precisa combater. Então, eu estou sempre à disposição, só me chamar que eu venho. Eu sou Maria vai com as outras. Com Que todas as coisa outras. boa! Maria vai com as outras, é ótimo. Um beijo. Obrigada. Feliz Dias da Grande beijo. Trabalhadora para você curtir lá na Bri- segunda-feira, né? Muito obrigada. Você também, viu? Obrigada a todos que Trabalhadora e tiveram. batalhadora, né? A todos os que estiveram aqui até agora com a gente. Obrigado, Jorge, que me ajudou até agora. Sexta-feira, dia de festar, ele está aqui até agora comigo, tá bom? Obrigada, professora Elisa, por ter nos facilitado essa aula tão boa aqui. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau a Tchau, todos. gente. Obrigada. Bye. Tchau. Tchau. Eu não sei fazer.